A noite em Boa Vista tinha um jeito peculiar de esconder seus mistérios. O calor sufocante do dia cedia espaço a uma brisa cortante que soprava do Rio Branco, arrastando consigo o cheiro da umidade e do lodo preso entre as pedras. Pelas ruas iluminadas por postes amarelados, estudantes universitárias se espalhavam em cafeterias e calçadas, absorvidas pelo brilho azul de suas telas. As redes sociais pulsavam como mensagens animadas, convites para festas clandestinas, conversas aleatórias que se dissolviam no tempo. Entre elas, um perfil chamava atenção. Seu nome era Rafael Nocturne. Fotos sofisticadas, frases enigmáticas e um ar sedutor faziam com que muitas garotas clicassem, seguissem, curtissem. As mensagens que ele enviava eram quase hipnóticas, personalizadas para cada uma, como se ele lesse seus pensamentos. Você parece alguém que gosta de desafios, dizia ele. Acha que tem coragem para conhecer o lado oculto de Boa Vista? As promessas não eram diretas, mas plantavam a semente da curiosidade. Relatos vagos de um lugar secreto, um ponto onde poucos pisavam. Algumas garotas já haviam ido, diziam os boatos, mas ninguém falava sobre o que acontecia lá. O mistério fazia parte do jogo. Aos poucos, a teia se fechava. Entre mensagens ansiosas e batidas aceleradas do coração, uma jovem chamada Clara decidiu que estava na hora de ver com os próprios olhos. Seu destino já estava traçado. O perfil Rafael Nocturne não era apenas uma criação aleatória. Ele era uma máquina de sedução e manipulação, um laço cuidadosamente tecido para enredar presas específicas. Ele sabia o que dizer, quando dizer e, mais importante, como se tornar irresistível. Seus convites vinham acompanhados de pequenos desafios, como se testasse a ousadia das garotas antes de finalmente conceder-lhes a chance de algo exclusivo. Clara, como tantas outras antes dela, caiu no encanto. Em sua mente não havia perigo. O rapaz parecia educado, misterioso e a promessa de um lugar escondido na cidade. Um recanto afastado do olhar comum atiçou sua imaginação. Ele dizia conhecer os becos sombrios, onde a cidade mostrava sua verdadeira face, onde segredos antigos permaneciam intocados. O encontro foi marcado para uma noite qualquer, sem alarde, sem testemunhas. O local escolhido, um trecho ermo, próximo à Ponte dos Macuxis, onde o barulho do trânsito se dissolvia no vento e apenas os ruídos distantes da água e dos grilos preenchiam o silêncio. Clara se vestiu como se fosse para um encontro casual, jeans apertado,
blusa leve, o celular na bolsa. Não avisou ninguém. Por que deveria? Ele era apenas um cara do Instagram, um flerte virtual. Mas, enquanto caminhava em direção ao local combinado, sentiu um arrepio estranho, como se algo estivesse errado. Mas era tarde demais para voltar. O carro preto estacionado no acostamento parecia comum, mas havia algo inquietante nele. O vidro desceu lentamente e Clara viu o rosto de Rafael. Não era exatamente como nas fotos. Havia algo de apagado em seu olhar, um vazio frio que a fez hesitar. Mas antes de que pudesse recuar, ele sorriu de um jeito que dissipou sua desconfiança. Você veio. Sabia que era corajosa, ele murmurou, abrindo a porta. O cheiro dentro do carro era estranho, um misto de couro, suor e algo metálico que ela não soube identificar. O rádio tocava uma música baixa, distorcida, como se o som viesse de um lugar distante. O motor roncou e o veículo arrancou pela estrada deserta, as luzes da cidade ficando para trás. Os postes se tornaram mais espaçados, as casas deram lugar a terrenos baldios e árvores retorcidas. Clara mexeu no celular, mas o sinal estava fraco. O silêncio entre os dois se alongava. Cada curva que ele fazia parecia levá-los mais para dentro do nada. Estamos chegando, disse ele finalmente, mas havia algo errado na sua voz. Clara notou que suas mãos estavam firmes demais no volante, a tensão em seu maxilar. Um calafrio percorreu sua espinha quando o carro entrou numa estrada de terra, os faróis iluminando um caminho que parecia não ter fim. A estrada não fazia sentido. Clara olhava pela janela e via apenas mato fechado, como se estivessem sendo engolidos pelo nada. O carro desacelerou e parou diante de um portão velho de ferro, enferrujado e torto, que se abriu sozinho com um rangido. Bem-vinda ao lado oculto de Boa Vista, ele sussurrou. Clara sentiu os pelos do braço se arrepiarem. Tudo parecia saído de um pesadelo. Ele desceu do carro e abriu a porta para ela. O lugar era um galpão abandonado, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. O cheiro ali era horrível, mofo, ferrugem, algo podre. Antes que pudesse reagir, mãos frias agarraram seu pescoço. A dor foi súbita, como um choque. Rafael a puxou para dentro com uma força brutal. Clara tentou gritar, mas um pano sujo foi enfiado contra sua boca. Ela chutou, arranhou, mas ele era mais forte. Ele a arrastou para dentro do galpão, onde uma cadeira solitária a esperava, com cordas já preparadas. Sua mente girava
isso não podia estar acontecendo. Mas quando Rafael amarrou suas mãos e ligou a câmera, ela soube que não era o primeiro show e não seria o último. O Rio Branco brilhava sob a luz pálida da lua, refletindo sombras distorcidas que pareciam se mover. Clara mal conseguia respirar, suas roupas encharcadas, o cheiro da água misturado ao suor frio escorrendo pelo rosto. O carrasco a segurava pelo cabelo, seus olhos escuros como o próprio abismo. Sabe o que acontece quando a água te engole? Ele sussurrou, próximo demais. Primeiro, o desespero. O corpo luta. Os pulmões imploram por ar. Depois vem o silêncio. O coração desacelera. A escuridão te abraça. Ele soltou uma risada baixa, como se aquilo fosse um espetáculo. Clara chorava, mas ele não se importava. A câmera estava ligada, o público assistia. Como um empurrão brusco, ele a jogou na água escura. O impacto queimou seus pulmões. Suas pernas se debatiam, a corrente a puxava para baixo. O medo tomou conta, mas ela sabia. O desespero era inútil. Rafael a observava da margem, imóvel, esperando o momento certo. E então, quando ela finalmente se rendeu, quando a escuridão começou a tomar conta, ele pulou na água. Na manhã seguinte, um novo vídeo foi postado no perfil Rafael Nocturne. Era Clara, de olhos vidrados, afundando lentamente nas águas do Rio Branco. Nenhum grito, nenhum pedido de ajuda, apenas o som distorcido da água engolindo seu último resquício de vida. O vídeo acumulava curtidas, comentários. Isso é real? Quem está postando isso? Mas não importava. O show continuava. Ninguém nunca encontrou Rafael. Alguns dizem que ele ainda vaga pela cidade, escolhendo novas vítimas, se reinventando com cada identidade. Jovens desaparecem, mas os registros digitais seguem vivos. Mensagens continuam sendo enviadas. O jogo nunca termina. E às vezes, quando a noite cai e a brisa sopra do Rio Branco, é possível ouvir um riso baixo vindo da escuridão. Ele ainda está lá e está esperando.